Olá, pessoal. Dando continuidade, então, ao nosso estudo do artigo do modelo do sistema de esquemas de ações e operações sobre símbolos e signos, hoje nós vamos falar sobre a função semiótica e a possibilidade de representação dos objetos, das situações, por símbolos e signos, em especial por imagens mentais. Retomando então de onde nós paramos, nós retomamos a partir da seção 4, as operações no sentido piagetiano e no sentido da lógica e da matemática. Apesar desse título, a gente vai tratar de um assunto que está no interior dele, que é justamente a função semiótica e a representação por símbolos e signos, em especial pela imagem mental. Então, continuando a leitura, nessa seção introduzem-se a noção de operação utilizada por Piaget e a noção de operação em lógica e em matemática. Explora-se a característica A2 mencionada na seção anterior e se estabelece a relação entre as duas noções para, na próxima seção, tratar da questão das operações de acordo com o Moselius. A partir daí, então, se introduz o conceito de função semiótica. Ou seja, continuando, note-se inicialmente que já no final do período sensório-motor tem-se o surgimento, com Piaget em Euler, consiste em poder representar alguma coisa, um significado qualquer, objeto, acontecimento, esquema conceitual, etc., por meio de um significante diferenciado e que só serve para essa representação. Então, esse conceito de função semiótica é extremamente importante. Ele indica justamente a possibilidade de representar algo que é denominado de significado por outro algo, que é o significante. Então, significado e significante são dois conceitos que se definem na inter-relação da representação. Aquilo que é usado para representar é o significante, aquilo que é representado é o significado, aquilo que é evocado é o significado. E essa relação de evocar um significado com o significante, ou ainda de designar o significado com o significante, essa relação também é uma relação que se estabelece na inter-relação da representação. Função semiótica significa, então, esse funcionamento da representação que permite, através de um elemento, representar, reapresentar um outro, apresentar ele. Também foi usado para esse termo função simbólica, mas como a gente vai ver, símbolo é apenas um tipo de significante, então é mais geral que se diga função semiótica. Já que estamos no contexto da teoria do conhecimento, da epistemologia, da filosofia da ciência, em geral, há um conceito que caracteriza diversas epistemologias, teoria do conhecimento, que é o termo representacionista. Representacionista significando que a gente não tem acesso direto ao mundo, mas que tem acesso a uma certa representação do mundo. A gente vai ver que para Piaget, de fato, a nossa realidade é construída, então, segundo essa classificação, ele poderia ser chamado de representacionista, mas isso não é adequado do ponto de vista da própria conceituação do Piaget, porque quando nós construímos o nosso sistema de esquema de ações, nós agimos diretamente sobre a realidade. E por mais que haja uma certa construção da realidade nesse período sensório-motor, ela é feita diretamente. Então, para ele, nesse caso, não existe ainda representação. A representação vai surgir apenas no final do período sensório-motor, a gente vai ver como, né, através da imitação. Só então, a partir daí, é que se fala em representação. Então, só a partir daí é o surgimento da função semiótica, ou seja, dessa capacidade do sujeito epistêmico se representar algo por outro algo, se representar um significado por um significante, de forma consciente, sem que ele confunda esses dois. Então, agora nós vamos ver dois exemplos de significantes em relação à função semiótica, e é esses dois aí. Do lado esquerdo, a gente tem um desenho de um ser humano sentado em sua cadeira em frente a um laptop, né? Então, esse desenho é um significante que representa, nesse caso, eu que estou aqui sentado na frente do computador. Então, a gente usa esse desenho que está do lado para representar esse objeto que está aqui, né? Então, esse desenho é o significante, eu sou o significado. Também aí a gente usa a palavra, né? Aí tá Tassinari, que é o meu sobrenome. E essa palavra é o significante que designa a mim também, Tassinari. Então, nós vemos aí dois tipos distintos de significante que representam o mesmo significado, no caso aqui. E vejam que o primeiro é o que se chama de símbolo, e o segundo, a palavra, é o que se chama de signo.
Qual é a característica do símbolo? O símbolo, ele é motivado e, num certo sentido, individual. Motivado no sentido de que o próprio significante, naquilo que ele tem as características daquilo que é significado. Então, essa bolinha em cima, que está acima de tudo, representa a minha cabeça, que está acima de tudo do meu corpo, depois os traços que representam o meu corpo, a cadeira, né, no qual eu estou sentado, o computador que está me filmando, né? Então, esse significante tem uma semelhança, até mesmo estrutural, com o significado. No outro caso, Tassinari poderia ser um outro nome qualquer, quer dizer, foi convencionado ser esse meu nome, mas poderia ser outro qualquer. Então, o signo é um significante que é arbitrário e, em geral, coletivo, quer dizer, se estabelece essa convenção numa certa coletividade. Então, por exemplo, água, a gente usa a palavra água para designá-la, mas poderia usar water em inglês, ou l'eau em francês, ou vassa em alemão. Quer dizer, o que esses sons e essa escrita, né, água, water, l'eau, vassa, tem a ver com a própria água? Nada, né? Então, ou seja, é uma convenção que se faz, né? E a gente vai ver que essa distinção entre símbolos e signos é essencial e ela que vai até nos permitir diferenciar o período operatório concreto do período operatório formal ou hipotético dedutivo. Bem, mas no caso do símbolo, ou seja, esse cujo significante tem uma semelhança com o significado, há uma classificação importante no caso do desenvolvimento do sistema de esquemas de ação. E é o que a gente vai ver agora. Nós temos aí, então, um trecho do livro Psicologia da Criança, de Piaget, né, do terceiro capítulo, justamente chamado Função Semiótica ou Simbólica, e nós vamos discutir, então, essa parte 1, o aparecimento da função semiótica. Então, no curso do segundo ano e em continuidade com o estágio sexto do período sensório-motor, surge, ao contrário, um conjunto de condutas que supõe a evocação representativa de um objeto ou de um acontecimento ausente, e envolve, por conseguinte, a construção ou emprego de significantes diferenciados, visto que devem poder referir-se não só a elementos não atualmente perceptíveis, mas também aos que se acham presentes. Distingue pelo menos 5 dessas condutas de aparecimento mais ou menos simultâneo e que vamos enumerar na ordem de complexidade crescente, que acabam sendo 4 diferentes tipos de símbolos e mais o signo. Essas condutas são a imitação diferida, a brincadeira simbólica ou de ficção, o desenho, a imagem mental e a evocação verbal. Nós vamos ver cada uma delas agora com um pouco mais de detalhe. Então, Piaget vai nos dizer: há, primeiro que tudo, imitação diferida, isto é, que principia na ausência do modelo. Então, ou seja, é uma imitação que é feita na ausência do modelo. E na medida em que a criança está fazendo aquela imitação, esse ato de imitar evoca aquela situação que ela está lembrando, que ela está representando. Então, vocês veem aí como a representação não é necessariamente algo que tem que ser interno, ela pode ser externa, através da imitação. A gente vai ver que é essas condutas que depois vão ser interiorizadas e que vão se tornar justamente esse símbolo interior que permite evocar as coisas, né? Piaget continua. Numa conduta de imitação sensório-motora, a criança começa imitando em presença do modelo, por exemplo, o movimento da mão. Por exemplo, aquele vídeo que a gente viu da criança buscando imitar o som, reproduzindo o mesmo som, é uma imitação na presença do modelo. Ela não supõe representação, porque a criança entra naquele jogo sensório-motor que está acontecendo ali e reproduz, imita, né, com o prazer de fazer um ciclo semelhante àquele que está acontecendo, né? O caso aqui não é esse, é um caso onde a imitação vai acontecer na ausência do modelo, sem que o modelo esteja presente. Depois de fazer na presença do modelo, ela vai poder repetir esse mesmo esquema, mas não necessariamente o fato, por exemplo, dela repetir aquele som, está lembrando aquela situação onde ela imitou na presença do modelo. Então, ainda nós não temos representação. Como nos diz Piaget, depois pode continuar a fazê-lo na ausência do modelo, sem que isso implique em uma representação em pensamento. Um caso diferente vai ser exatamente a imitação diferida. Ele nos diz, ao contrário, no caso de uma garotinha de 16 meses,
que vê um companheirinho zangar-se, chorar e bater os pés, né, fazer birra, espetáculos novos para ela, mas somente 1 ou 2 horas após a sua partida, imita a cena a rir. A imitação diferida constitui início de representação e gesto imitativo, princípio de significante diferenciado. Ou seja, na medida em que ela refaz aquilo que a outra criança fez, aquela birra, ela está imitando a criança e, ao mesmo tempo, está representando aquilo que aconteceu, evocando uma situação ausente. Então, a imitação diferida começa a funcionar como um símbolo. Então, vocês veem que os próprios atos sensório-motores podem funcionar como símbolos. Nós temos um exemplo aqui. Nesse exemplo aqui, então, nós temos uma criança que fala ao telefone imitando uma situação que ela viu. Na verdade, essa situação é uma imitação diferida, mas também é uma brincadeira simbólica, como a gente vai ver logo a seguir. Mas é uma imitação diferida. Vamos ver. Então, a gente viu aqui como a criança imita. Nota que ela não está falando nada. Ela não entende ainda as palavras como os adultos entendem. Então, para ela está falando ao telefone como um adulto. Essa é a ação que o adulto faz e ela está imitando aquela ação. E está imitando na ausência de um adulto ou da situação onde está falando e, portanto, isso permite a ela evocar aquela situação ausente. Então, esse comportamento serve como um símbolo daquele conteúdo que ela quer evocar, né? É um significante que evoca aquele significado. Então vejam que a representação é muito natural e surge naturalmente no comportamento humano. Passando agora ao segundo tipo de símbolo, que é a brincadeira simbólica, nós vamos ter em seguida a brincadeira simbólica ou de ficção desconhecido no nível sensório-motor. Bom, primeiramente, em geral, às vezes vocês escutam jogo simbólico para designar a brincadeira simbólica. Isso vem de um problema de tradução que houve do francês para o português, porque em francês é jeu symbolique. Em francês, jeu significa brincadeira e não jogo. Para diferenciar depois de em francês, jeu de règle, quer dizer, brincadeira com regras. Mas em português, brincadeiras com regras é justamente o jogo. Jeu symbolique deveria ser traduzido como brincadeira simbólica e jeu de règle como jogo. Mas, infelizmente, se traduziu para o português jeu symbolique, jogo simbólico. Bom, nós vamos adotar aqui a tradução mais adequada, que é a brincadeira simbólica. E é uma brincadeira simbólica ou de ficção, ou seja, a criança finge que aquela situação está ocorrendo. A gente acabou de ver uma brincadeira simbólica onde a criança finge que está falando ao telefone, né? Então, note que na brincadeira simbólica, por justamente ser uma brincadeira, cada objeto desempenha um papel na brincadeira. E cada objeto, então, representa algo. Por exemplo, aquele telefone que ele estava usando representa um telefone. O fato de falar representa a voz, né, de um adulto ou de quem ele estava imitando falando. Então, ou seja, vejam que aí está muito claro também como a brincadeira simbólica é um símbolo, é um significante que tem uma estrutura similar com aquilo que a criança está representando. Então, Piaget nos fala, continuando a leitura, a mesma garotinha inventou o primeiro jogo simbólico ao fingir dormir, sentada e sorrindo largamente, mas de olhos fechados, cabeça inclinada, polegar na boca e segurando um canto de pano que simula o canto do travesseiro, consoante o ritual costumeiro que observa ao adormecer. Então veja aí que ela está imitando a situação de dormir. Isso então é uma brincadeira simbólica, num certo sentido também uma imitação diferida daquilo que ela faz, e portanto um símbolo que representa aquele significado, que é o dormir. Nota então como nessa graduação que a gente está apresentando aqui, os esquemas sensório-motor, depois a imitação diferida, a brincadeira simbólica, tudo isso é um contínuo que
vai constituindo justamente o plano da representação, as representações, que permite evocar os objetos e as situações distantes no espaço e no tempo, agora com aqueles esquemas que estão sendo executados. Nesse momento da brincadeira simbólica, nós já não estamos mais no período sensório-motor, nós já superamos esse período e entramos no período pré-operatório. É por isso que Piaget nos disse anteriormente desconhecido ao nível sensório-motor para a brincadeira simbólica. Continuando, seguindo a leitura, Piaget vai dar, então, exemplos de algumas outras brincadeiras simbólicas. Pouco depois, faz dormir o seu urso de pelúcia. Então, o urso de pelúcia agora é que, na brincadeira, vai representar quem dorme. Uma outra, enfia uma coxinha numa caixa, dizendo miau, acaba de ver um gato no muro. Ou seja, então a conchinha representa o gato que estava andando em cima do muro e que, naquela brincadeira, representa aqui. Em todos esses casos, a representação é nítida e o significante diferenciado é, de novo, um gesto imitativo, porém acompanhado de objetos que vão se tornando simbólicos. Ou seja, aquilo que eu estava explicando, há uma certa estrutura nesse significante que é semelhante à estrutura daquilo que está sendo representado. Por isso ele é um símbolo, né? E é justamente a brincadeira simbólica que vai dando, então, origem aos objetos simbólicos, que depois até vão aparecer nos sonhos, né? Então, objetos que significam outros objetos. Aqui, então, nós temos alguns exemplos de brincadeira simbólica, né? Está aí a menina Isabela, que, por exemplo, usa esse canudo como um óculos, e ela vai falar óculos, né? Que também é um apito, então ela vai apitar, né? Pedindo atenção. 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 Aqui há uma brincadeira com a boneca, né? Que, como está frio, ela diz que a boneca precisa de um sapato, né? E que precisa colocar, então, um sapato na boneca, né? Então, representando ela como uma criança ou como um ser humano que sentiria frio e precisaria do sapato. Neném pediu água. Neném pediu. O nenê pediu Apple. E o que tu vai fazer? Jogar um água. Assim. No chão. Na terra. Jogar um água. Por fim, nós vemos aqui uma brincadeira simbólica de comidinha, né? De almoço ou de jantar, né? Que é muito comum. Ela, então, está comendo, né? Fingindo comer, né? Uma brincadeira de ficção, uma brincadeira simbólica, e ela quer que o bonequinho dela também participe dessa brincadeira. Então, ela diz que esse bebê quer comer e que ele precisa, então, de pratinho. E aí, como a gente vai ver, o pai fala para ela dar comida para ele e ela fala não, mas não tem pratinho para ele, porque na brincadeira simbólica, de uma forma lúdica, precisaria de um pratinho para ele estar comendo também. E não ela, por exemplo, dar a comida que ela estaria comendo para ele. Então, ela diz que precisa de um pratinho também para ele, né? Neném quer também. Esse neném quer. Esse quer. Então dá pra ele. Não tem pratinho, filho. Não tem. Mas tu tem um pratinho contigo? Dá o teu pratinho pra ele. Esse é o meu. Vamos comer aqui. Então vocês veem que ela diz, esse pratinho é o meu, porque ele deveria ter outro, né? Não o próprio dela, né? Um outro significante, né? Um outro símbolo que é muito importante é o desenho. E a gente então vai nos dizer, o desenho ou imagem gráfica, nos seus primórdios, é intermediário entre a brincadeira e a imagem mental, embora quase não apareça antes dos 2 anos ou antes dos 2 anos e meio. Lembramos que essas idades são relativas, Piaget só coloca para que a gente tenha uma noção do que está acontecendo, né? O que leva ao surgimento dos estágios, a gente já discutiu isso. Não são as idades, mas a complexificação do sistema de esquema de ações, né? E ele está dizendo, então, novamente, aquela continuidade da formação do símbolo. O próprio desenho é lúdico, é uma brincadeira, e uma brincadeira que visa imitar algo. Então,
O desenho é justamente algo intermediário entre a brincadeira simbólica e, como a gente vai ver, a imagem mental, que vem logo em seguida. Como exemplo de desenho, a gente pode usar aquele que foi apresentado anteriormente, né, que me representa sentado aqui na cadeira. Então, como a gente já viu, no caso do desenho também, né, que foi construído com ações sensório-motoras, você tem uma estrutura que é semelhante àquela da coisa que é representada, né, motivada. Vejam então que o desenho é um símbolo, como a gente já comentou anteriormente. Então ele tem uma estrutura parecida com a coisa representada. Veja que um desenho pode ir de simples alguns traços até um desenho muito mais complexo, que representa o seu significado de uma forma muito mais realista. Então, de fato, o desenho tem toda essa complexidade. Tem até um estudo do desenvolvimento da complexidade do desenho que nós não vamos fazer aqui, mas que está relacionado à complexificação também do sistema de esquemas sensório-motores. E por fim, em termos dos símbolos, depois a gente vai ver o signo, e por fim, em termos dos símbolos, tem a imagem mental. Piaget vai nos dizer: vem em seguida, mais cedo ou mais tarde, a imagem mental, da qual não se observa traço algum no nível sensório-motor, pois, do contrário, o descobrimento dos objetos permanentes seria grandemente facilitado, e que surge como imitação interiorizada. Então, existe uma grande dificuldade em relação à imagem mental, por ser um símbolo interior, ele não pode ser observado diretamente, como foram todos os outros símbolos até agora, a imitação de ferida, a brincadeira simbólica e o desenho. Mas há experimentos que nos permitem comprovar a existência da imagem mental, como a gente vai ver. Note que, apesar de chamar imagem mental, imagem, ela não precisa ser necessariamente visual. Então, ela pode ser, por exemplo, sonora, por exemplo, aquela música que você já escutou várias vezes e que você consegue escutar, por exemplo, agora na sua cabeça, sem de fato ela precisar tocando, é uma imagem mental. Só que é uma imagem sonora, né? Não visual. Mas também a imagem mental pode ser visual. Na verdade, a imagem mental pode ser relacionada a qualquer um dos 5 sentidos, pode até ter todos eles juntos, né? Quando você lembra de uma situação onde se cantava e que, por exemplo, tinha uma certa bebida, um certo perfume, uma certa claridade, uma certa situação. Então, a imagem mental pode ser complexa. Da mesma forma que o desenho de alguns traços até uma representação mais realista do significado, a imagem mental também tem essas características e varia de indivíduo para indivíduo, o quanto o próprio indivíduo exercita as suas próprias imagens mentais, a representação mais detalhada pelas suas imagens mentais. De fato, se você quer, por exemplo, se lembrar de uma situação com imagem mental, você pode, quando está vivenciando ela, reproduzir as coisas que estão acontecendo, seja motoramente, seja, né, com a boca, com as sensações, prestando atenção. Isso vai te ajudar até depois a ter uma boa imagem mental daquilo que está acontecendo. Em especial, se você lembrar de qualquer coisa agora, né, e as sensações que aquilo tem, você vai estar usando imagens mentais. Em geral, a gente não se dá conta do quanto, no dia a dia, nas conversas, nós usamos das imagens mentais. Mas a partir de agora você pode, então, começar a prestar atenção para ver quanto isso é importante na sua construção de realidade, como a gente vai ver. Para nós aqui, principalmente no caso das estruturas necessárias para o conhecimento, a imagem mental vai ser um elemento essencial, como a gente vai ver. E a imagem mental vai desempenhar um papel extremamente importante na constituição das operações concretas, como nós vamos ver. E ela vai naturalmente se constituindo na medida em que o ser humano vai se representando, né, tanto imitando as coisas, como integrando essa própria imitação ao sistema de esquemas de ações. Em especial, a gente pode ver a origem da imagem mental justamente como a criança vai fazendo aquelas ações que representam outras situações, ações, objetos, e ela vai fazendo isso cada vez de uma forma melhor, desenvolvendo ações que são simbólicas, que representam outras ações. Chega um momento em que ela própria é capaz de realizar, vamos assim dizer, essas ações sem de fato realizá-las, perceber a realização delas, evocar a realização delas, que no final das contas, como essas próprias ações evocam as ações que elas representavam, ou seja, como essas próprias imitações interiorizadas
evocam as coisas que foram imitadas, que estão sendo representadas, essa interiorização das ações dela leva justamente à constituição dessas imagens mentais. Então, pelos significados motores, pelo saber fazer que a criança tinha antes dos objetos, e que dava a ela conhecimento desses objetos, é que agora, com essas imitações, ela vai poder imitar essas coisas vividas. Então, atribuir significado a essas imagens mentais. Então, a imagem mental já vai surgindo de tal forma que esse significante está atrelado ao seu significado, que a gente, então, consegue usar as imagens mentais para nos fazer evocar as situações ausentes. Aliás, ela tem que surgir desse sistema de esquema de ações, porque senão ela não teria essa capacidade de representar as coisas, de tal forma que a própria imagem tem uma relação direta com o sistema de esquema de ações. Por fim, então, dos vídeos, né, nós vamos ver aqui uma situação onde a menina Isabela conta uma história que ela mais gosta. Eu queria que vocês notassem como ela se utiliza de imagens mentais para se representar essa situação, né? É claro que a gente não consegue ver as imagens mentais dela, mas como isso é expresso no próprio comportamento dela. Então, quando ela diz que viu o gigante, ou quando ela viu o pé de feijão, ou quando ela fala que viu ele no céu e movimenta os olhos para o céu, e bateu nele, vejam como as imagens mentais que ela está fazendo e as ações sensório-motoras delas estão ligadas, e como isso indica, pois, a existência de um significante interno que possibilita criar uma história interna imaginada, como a própria brincadeira simbólica fazia antes, num certo sentido, sensório-motoriamente, mas agora sendo interiorizada pela interiorização desses esquemas de ações. Qual que tu mais gosta? Do pé especial. Ah, Pé é? especial. O gigante. O gigante, como é que ele é? Bem forte. Bem forte? Ele é minha. E lá em cima do céu. Ela é bem grande. Ah, é? Eu já viu ele no céu. Já viu ele? Já. Eu com 2 pés de bichão. Eu com 2 gigantes bem forte. O gigante ia pegar a Isa. Ia pegar a Isa? Daí a Isa fez o quê? Dodói nele. Bateu. Fez dodói, né? Pão. Assim a panela. Pão. Eu acho que merece, então, uma análise mais detalhada dos significantes interiorizados, ou seja, das imagens mentais que estão nessa história que ela está contando. Então, vamos analisar alguns deles pouco a pouco. Qual que tu mais gosta? Do pé especial. Ah, Pé é? especial. Que historinha que tu mais gosta? A do pé de feijão. O gigante. E ela fala o gigante, quer dizer, ela tem a imagem desse gigante. O gigante, como é que ele é? Bem forte. Ela fala bem forte, né? Levanta a mão, né? Dizendo ele é grande, bem forte. Então veja a relação do sistema de esquemas de ações com a imagem que ela cria e dando significado a essa imagem que ela cria. Bem forte? Ele é minha. E ela fala ele caminha, então a imagem dele caminhando. Ele é minha. E lá em cima do céu. Caminha lá em cima para o céu, né? No céu, né? Então, ligando as imagens com a própria ação sensório-motora dela, com a noção de espaço e o céu como estando lá em cima. E lá em cima do céu. Ela é bem grande. Ah, é? Eu já viu ele no céu. Ela fala, ele é bem grande. Eu já vi ele lá no céu. Então, como é que ela viu? Ela nunca viu um gigante no céu, mas ela viu, em termos das imagens mentais dela. Ah, é? Eu já viu ele no céu. Já viu ele? Já. Eu com 2 pés de bichão. Eu encontrei o pé de feijão, né? Então, ela já viu e encontrou o pé de feijão. Eu com 2 pés de bichão.
Encontrou um gigante bem forte. Encontrou um gigante bem forte. É como se ela pegasse, ela está vendo ele ali, né? A existência dele. Encontrou um gigante bem forte. O gigante ia pegar a Isa. E o gigante ia pegar a Isa. O gigante ia pegar a Isa. Ia pegar a Isa? Daí a Isa fez o quê? Dodói nele. E a Isa fez o quê? A Isa fez dodói nele. Bateu. Fez dodói, né? Pum. Bateu, pum. Assim a panela. Pum. Assim a panela, pum. Então, vejam a ligação, né, da imagem mental com os esquemas sensório-motores. Bom, então nós vemos aí como o conjunto de imagens mentais ligados ao próprio sistema de esquema de ações que ela vai utilizando, né, para contar a história, ou seja, as próprias ações que ela vai fazendo, vai dando significado a esses significantes interiorizados que é a imagem mental. Isso é um exemplo de recital, que é muito importante, né, da criança fazer, principalmente rememorando o dia dela, e que vai permitir, então, a ligação com os signos, que é o que a gente vai discutir agora. Então, por fim, a gente tem o último significante, que, como nos diz Piaget, enfim, a linguagem nascente permite a evocação verbal de acontecimentos não atuais. Quando a garotinha há pouco citada diz miau, né? Então lembro que ela pegava uma conchinha e dizia miau, imitando um gato que ela tinha acabado de ver, já sem ver o gato, há representação verbal, além de imitação. Então, o signo, como a gente viu, ele é arbitrário, e é justamente ele está ligado a essas situações sensório-motoras e imaginativas que vai dar significado a esses signos, a esses significantes. Piaget continua. Quando, algum tempo depois, diz panenê pati, né, que quer dizer grandpapá parti, vovô foi embora, mostrando o caminho em declive que ele seguiu ao deixá-la, ela também está usando signos para representar uma situação. E Piaget nos diz, a representação apoia-se exclusivamente ou em fazendo-se acompanhar de uma imagem mental no significante diferenciado constituído pelos sinais da língua em vias de aprendizagem. E, de fato, o signo sempre surge com esse apoio sensório-motor e depois por imagens. É ele quem traduz a significação desses próprios signos. A nossa representação de mundo, ou o que é o mundo para nós, está muito mais centrada nos nossos sistemas sensório-motores e depois na nossa imaginação, do que propriamente só em signos. Então, segundo a epistemologia genética, essa análise de discurso e do significado dos signos tem que ser feita através justamente do sistema de esquemas de ação e da imaginação que um sujeito tem. Né? Isso acaba sendo mais importante, como a gente vai ver no caso das operações concretas, do que o próprio signo. Mas, é claro, o signo tem um papel fundamental. O signo vai propiciar depois, no período formal hipotético dedutivo, num certo sentido, substituir, entre aspas, aquela nossa realidade por teorias. Ou, melhor dizendo, sistematizar e representar todas essas construções da realidade e utilizar teorias para conceber diferentes realidades ou conceber de formas diferentes as próprias experiências que nós vivemos. E vejam, então, que esse último tipo de significante é diferente por ser arbitrário e coletivo dos anteriores, que eram motivados, tinha uma certa relação entre ele e a coisa representada, mas que existe todo um contínuo aí de passagem de um para outro. Então, voltando ao artigo, né, para finalizar e fechar toda essa discussão sobre a função semiótica e os significantes, nós temos, logo, a partir do surgimento da função semiótica, é possível ao sujeito epistêmico representar os significados reconhecidos por ele por meio de significante deles diferenciados. Lembre-se também que no uso da função semiótica, Piaget considera dois tipos de significantes diferenciados do seu significado, o símbolo e o signo, como a gente já discutiu até agora, e eu vou então usar certos trechos de Piaget que fala sobre esses dois.
O símbolo e o signo são significantes das significações abstratas que implicam uma representação. Um símbolo é uma imagem evocada mentalmente ou um objeto material escolhido intencionalmente para significar uma classe de ações ou de objetos. Assim, a imagem mental de uma árvore simboliza no espírito as árvores em geral, uma determinada árvore de que o indivíduo se recorda ou certa ação relativa a árvores, etc. Então, aí nós temos uma breve descrição do que é o símbolo. Em seguida, Piaget vai nos falar sobre o signo. O signo, por outra parte, é um símbolo coletivo e, por isso mesmo, arbitrário, né? Entre aspas. O seu aparecimento ocorre igualmente durante o segundo ano, com o início da linguagem, né? Com o início da função semiótica, e, sem dúvida, em sincronismo com a constituição do símbolo. Símbolo e signo apenas são os dois polos individual e social de uma mesma elaboração de significações. Ou seja, símbolo e signo são significantes, e conforme esse significante é mais próximo da ação da criança, mais motivado, tem uma relação com a coisa representada, ou mais distante, ele é arbitrário em relação à coisa representada e mais coletivo, ele é mais um signo, né? Um papel intermediário pode ser visto com as onomatopeias, né? Quando a gente chama o cachorro, por exemplo, de au-au. Então, au-au é ao mesmo tempo algo que quer ser um signo, porque é uma palavra, mas ao mesmo tempo é um som que o próprio cachorro faz. Então, tem uma certa semelhança com o cachorro. E as próprias palavras vão surgindo, então, dessa continuidade entre símbolo e signo. E, por fim, a Piaget vai nos dizer, então, no que diz respeito às significações de ordem superior, que são, ao mesmo tempo, significações coletivas, o significante é o signo verbal, isto é, certo som articulado a que se convenciona atribuir um sentido definido, e o significado é o conceito em que consiste o sentido do signo verbal, estabelecendo aí uma forma superior de representação que a linguagem vai ter, né? Cabe lembrar que Piaget, no início da sua carreira, acreditava que a lógica era dada pela linguagem, né? E depois do nascimento dos seus filhos, com todas essas observações, ele começa a observar que a própria linguagem está ancorada no sistema de esquema de ações, né? E depois nas imagens mentais, e que a própria lógica, como a gente já viu com a lógica das ações, vai surgir da estrutura desse sistema de esquema de ações, né? Então, vejam que até para o estudo da significação da linguagem, a epistemologia genética e esses elementos são extremamente importantes, e eu espero que o modelo também possa ajudar a compreender melhor a significação da linguagem. Por hoje é só, grato por assistir até aqui.